Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Goulart e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de disponibilizar mais um encontro da série de webinars Gestão de Seguros e Previdência. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de seguros e previdência em sintonia com os desafios decorrentes da pandemia Covid-19. O Procede é um programa de capacitação da Empresa de Desenvolvimento da FIA, Fundação Instituto de Administração, e é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos da educação executiva, consultoria e pesquisa. Para a realização desta série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a grata presença do professor José Luiz Munhoz, abordando o seguinte tema: impactos do novo cenário socioeconômico nos planos de previdência privada e seguros de vida, especialmente no contexto das instituições de empresas de seguros e previdência. O professor José Luiz Munhoz, ele é doutor em Relações Internacionais, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais e bacharel em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo. Tem pós-graduação em Administração Financeira pela Unifiel e pós-graduação em Planejamento Tributário pela USP. Ele possui especialização em Gestão de Cooperativas de Crédito no Canadá e na Alemanha. Ele atua como professor universitário há mais de 20 anos em curso de pós-graduação. Ele é professor aqui da casa, da FIA, mas também da PUC, do IBGC e da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem atuado como consultor executivo e membro dos comitês de auditoria há 33 anos em empresas multinacionais e nacionais. Atualmente, o professor Munhoz é assessor de conselho de administração, perito contábil judicial e extrajudicial. Ele é sócio principal do escritório de consultoria e treinamento contábil, fiscal e governança Crescer e sócio da Porto Certos Corretora de Seguros. Ele é associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e habilitado pelo Conselho Federal de Contabilidade como editor-geral e para especialidade em entidades seguradoras de previdência e capitalização. Este nosso webinar, nós teremos a duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Munhoz discorrerá durante 45 minutos sobre o tema impactos do novo cenário socioeconômico nos planos de previdência privada e seguros de vida, focalizando os desafios das empresas e instituições de seguros de previdência. Na segunda parte, durante os 15 minutos finais, o professor responderá às perguntas dos senhores participantes. Professor Munhoz, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo bom. Agradeço o convite. A palavra é sua. A FIA, que bom. Agradeço a todos os inscritos que estão participando e nos ouvindo, dando prazer da audiência no nosso webinar. Falar sobre previdência privada e seguros é sempre um prazer, né? A gente que está na indústria de seguros há mais de 30 anos, viu esse mercado sair de percentuais bastante pequenos de participação no PIB para chegar a alcançar os 6, 7% que nós temos de representação agora. Então, o mercado de seguros e previdência cresceu bastante no Brasil. Nós tivemos uma série de eventos aí nesse período que propiciaram esse crescimento, esse fortalecimento, mas acreditamos que ainda há muito a percorrer para que cheguemos ao que a área de seguros e previdência alcançou no mercado mundial. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o momento socioeconômico que nós estamos vivendo. Esse momento é um momento que talvez as nossas últimas duas gerações não tenham tido nada igual, né? Ele se equivale pelas pessoas que passaram pela gripe espanhola ao que nós tivemos na gripe espanhola e talvez a questão de ordem econômica se iguale ao que nós tivemos com o crash da Bolsa em 29. Então,
ainda há muita expectativa com relação ao que pode ocorrer. Nós temos aí a OCDE dizendo que a economia pode reduzir ou retrair em 6% mundialmente. Já se estão falando não mais numa segunda onda da epidemia, mas numa terceira onda, sendo que, se ocorrer essa segunda e terceira onda, alcançaríamos aí uma redução do PIB mundial da ordem de 9%. Né? Para o Brasil, há estimativas aí bastante distintas. A OCDE trabalha com PIB de 6% para o Brasil, e agora há pouco, ouvindo e verificando alguns dados do FMI, do Banco Mundial, as projeções são um pouco mais otimistas. Eles estimam que a redução mundial chegaria em torno de 6%, 5%, e nós estaríamos muito próximo disso. Então, de qualquer forma, a gente percebe que teremos uma involução da economia no país, mas lá na frente a gente vai poder verificar algumas possibilidades para que a indústria de seguros possa se desenvolver nesse momento bastante difícil e propiciar para o mercado segurador e para a nossa nação algumas oportunidades para se protegerem de fenômenos dessa natureza. Então, basicamente, o que nós tínhamos hoje, né, seria a questão do PIB, que estamos entre 7,3 trilhões em 2019, teríamos uma queda, então, de aproximadamente 500 bilhões de reais nesse período, o que seria bastante significativo e certamente vai afetar a indústria de seguros também. De janeiro a abril, já temos algumas estatísticas com relação à parte de previdência. Tivemos muito mais saques do que depósitos, e a arrecadação líquida foi negativa, o que já nos dá um indício para o segundo semestre bastante delicado. E o Vida também, tivemos já a comunicação no mês de abril de cerca de 800 milhões de reais em indenizações aqui no Brasil. Então, todo esse perfil nos remete a uma necessidade de nos dedicarmos mais à indústria de seguros para criar, né, dentro desse novo ambiente que se configura, propostas de novos seguros ou de novas modalidades de seguros para que a gente consiga ajudar na recuperação e na proteção dos indivíduos. Né? Nós temos também algumas informações com relação ao mercado internacional. Em 2019, a indústria de seguros, com dados baseados em 2018, movimentou 2,82 trilhões de dólares em prêmios, sendo que 93%, é lógico, esse volume só em vida e previdência, sendo que 93% de todo esse volume de recursos ele foi transitado na Ásia, Europa e Estados Unidos. A Ásia com 37% desse volume, a Europa com 32% e os Estados Unidos com 27%, sobrando aí para o resto do mundo 7% de participação desses 2,82 trilhões. Aqui no Brasil, a gente tem um crescimento bastante acentuado nos últimos 20 anos da Previdência, principalmente no VGBL. Boa parte do direcionamento dos recursos para VGBL e não PGBL ocorreram em função das questões de ordem tributária. A tributação no VGBL ela ocorre principalmente sobre o ganho de capital, e o PGBL, que todos conhecem como a opção para deduzir do imposto de renda, tem a limitação dos 12%, e, consequentemente, se eu faço o resgate, eu tributo todo o montante. Então, há um sensível direcionamento de 2003 para cá, com a criação do VGBL, para esse produto. Né? Esse produto teve movimentação no ano de 2019 de cerca de 89 bilhões. Então,
A indústria de seguros, tanto internacional como nacional, ela tem se movimentado em grandes volumes, né? Mas a gente está muito aquém de tudo aquilo que se consegue na Europa, Estados Unidos e Ásia, né? Para vocês terem uma ideia, os 10 principais fundos públicos de previdência dos Estados Unidos, Europa e Ásia movimentaram cerca de 10 trilhões em reservas, né? Ou ativos, no caso são ativos deles. As 10 maiores empresas de pensão. E aqui no Brasil nós tivemos uma movimentação, alcançamos agora R$ 1 trilhão em reservas. Então, ainda somos bastante pequenos na indústria de previdência e vida aqui no Brasil. Em termos percentuais, nós temos os países mais desenvolvidos, com cerca de 33% da população segurada em seguro de vida, e no Brasil, dependendo da forma que fazemos a estatística, nós temos entre 15% e 19% da população segurada. 15% a 19% da população segurada hoje daria em torno aí de 20 milhões de pessoas, um pouquinho mais, né? Se nós considerarmos que a pirâmide etária entre 0 e 30 anos, ela hoje no Brasil tem em torno de 83 milhões de pessoas, a gente poderia alcançar aí 4 vezes o volume de seguros de vida que temos hoje vendidos no país. Isso se considerarmos que cada pessoa, ou cada indivíduo, compraria uma apólice, né? Porque nós temos na classe A e B pessoas que têm mais do que um produto, ou mais do que uma apólice de seguro de vida. Então, esse efeito multiplicador poderia ser muito maior. Nós teríamos aí um market share de pelo menos 60 milhões de pessoas que poderiam vir a ser, né, conquistadas com seguro de vida. No Previdência, é um pouco maior. Hoje nós temos aí em torno de 20%, dependendo da forma que a gente faz o acompanhamento ou o cálculo também. Mas também há um mercado bastante grande se considerarmos esses 60 milhões de pessoas que hoje não são atingidas pelo seguro de previdência. Poderíamos multiplicar a base aí por pelo menos 4 vezes. É lógico que esses números eles divergem de uma fonte para outra. Nós normalmente trabalhamos com números da SUSEP, FENASEG, e dependendo da forma que esses números são apurados, eles dão algumas distorções. Mas ainda que hajam aí desvios de 3%, 4% nessa base de segurados, a gente ainda teria muita gente a conquistar e desenvolver nesse período que as pessoas passam a perceber que a previdência, né, e o seguro de vida são uma alternativa bastante importante para mitigar eventos como os que ocorrem agora durante a pandemia. Então, o que nós temos percebido pelas divulgações é que muitas pessoas estão sem oportunidades de readequar a sua vida pela perda dos seus provedores ou das pessoas que efetivamente tinham alguma atividade para suportar, né, a família, e que da noite para o dia essas pessoas faltaram. Então, aquilo que, pelo país ser um país jovem, ficava muito distante da percepção das pessoas, que era a ausência de alguém que lidera essa família, ou alguém que provém essa família, agora com a epidemia ficou muito presente, inclusive em idades ou faixas etárias mais baixas, né? Apesar da epidemia ela estar concentrando as fatalidades em pessoas com idades acima de 55 anos, 60 anos, depende do país que nós avaliarmos, né, ou que nós olharmos as estatísticas. Aqui no Brasil, a gente tem percebido já movimentos em idades mais baixas.
na faixa etária entre 40 e 55 anos. E isso tem assustado a maioria das famílias, porque essas pessoas estão na fase áurea da sua atividade econômica, em momentos que certamente faltar para essa família vai fazer uma diferença muito grande. Um outro aspecto da indústria de seguros, que é muito importante a gente observar, é que o seguro no Brasil ele tem pouca disseminação, né? E as pessoas não conhecem o que é efetivamente o seguro. O contrato de mutualismo, aquele contrato que um grupo de pessoas se reúne para angariar recursos num volume e garantir as pessoas que venham a ter a sinistralidade, ou numa linguagem mais simples, que venham a ter que usar o seguro por algum problema que tenham durante o período, elas possam estar cobertas. Então, um conceito que precisa ser melhor difundido e que eu acho que a indústria de seguros tem que, de alguma forma, aproveitar o que se tem de modelo, por exemplo, com relação à indústria financeira, que é a educação financeira, né? Nós criarmos, junto com a SUSEP, com os órgãos pertinentes, a FUNESEG, a FENASEG, a CNSEG, também um movimento para podermos incentivar as pessoas a conhecerem o seguro, a entenderem como o seguro funciona e a disseminar a cultura do seguro no país. Voltando ao ambiente internacional, em média, nos países desenvolvidos, nós temos aí cerca de 33, 35% da população consumindo seguros de vida e previdência, né? Aqui no Brasil, esse número, como já apresentamos, é muito mais baixo. E muito mais baixo porque não conseguimos alcançar as classes C, D e E, seja porque essas pessoas não têm um conhecimento adequado do produto, seja porque essas pessoas, pela faixa etária que se encontravam, nosso país é um país muito jovem, acabavam não procurando esses produtos vida e previdência para suportar eventuais fragilidades ou eventuais problemas que venham a ter na sua vida. Então, essa primeira posição eu acho que ela é bastante importante para a gente contextualizar o que nós temos de situação econômica e financeira e as oportunidades que temos, né? No segundo momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as potencialidades do desenvolvimento de produtos para essa nova fase que nós estamos entrando. Então, certamente nós vamos ter um novo normal, essa é a palavra de ordem no mercado de forma geral e no mundo de comportamento. A epidemia nos trouxe uma proximidade muito grande das fatalidades e da necessidade de se ter economia, né, individual para suportar momentos delicados de falta de trabalho, de desemprego e de redução da economia, né? E, certamente, a indústria de seguros vai poder colaborar criando novos produtos, novos serviços e introduzindo dentro dos produtos que já existem, né, algumas coberturas que antes não tinham muita demanda. As coberturas de risco, por exemplo, nos planos de previdência sempre foram deixadas em segunda ordem, né? Então, é muito comum as pessoas que contratam um seguro de previdência não terem agregado a esse seguro de previdência um seguro de risco, um seguro de pecúlio. Então, certamente, é um momento para a indústria de seguros e para a indústria de previdência repensar na forma de abordagem dos clientes e passar a dar uma assessoria financeira ou securitária para esses clientes, informando o que são essas coberturas de risco e quais são os benefícios que, se ter essas coberturas de risco dentro de um plano de previdência, poderiam efetivamente ajudar em momentos como esses que nós estamos passando. O Vida também, eu acho que há um grande desafio e uma grande oportunidade diante desse momento que nós estamos aí vivenciando, que seria a criação de produtos mais populares para atingir a classe C, D e E,
A classe C, D e E, pelas estatísticas que a gente tem da SUSEP, consomem, só 5% dessas três categorias consomem seguros de vida. Muitos deles consomem indiretamente, ou porque possuem uma apólice coletiva garantida por um acordo coletivo de trabalho, ou porque a empresa entende como o seguro de vida como benefício e fornece esse seguro de vida para o indivíduo, mas a maioria dessas pessoas da classe C, D e E não tem conhecimento do que é o seguro de vida e do que ele pode propiciar como cobertura em momentos como os que nós estamos passando. E, certamente, o não ter, né, esse conhecimento ou essa divulgação de como o seguro pode ser, né, efetivamente importante para essas pessoas da classe C, D e E, é que tem causado, de alguma forma, essas distorções ou esse endividamento, né, dos países de forma geral. E no Brasil a gente tem sentido muito mais intensamente, com a necessidade do governo disponibilizar recursos para que essas pessoas tenham meios de sobreviver. Então, certamente, se nós tivéssemos uma economia, né, muito melhor desenvolvida no sentido de fazer com que essas pessoas tivessem conhecimento de como o seguro pode ajudar, como o seguro poderia ampará-las, né, nós estaríamos hoje tendo menos dificuldades com relação a esses planos sociais que estão sendo desenvolvidos. Então, o seguro é uma forma de proteção individual, mas também ele ajuda a estabilizar, né, o processo econômico do país, enfim, e enfrentar com maior tranquilidade esses momentos de dificuldade gerados por uma pandemia como nós estamos passando. Então, há vários caminhos que nós podemos aí efetivamente seguir na indústria de seguros para propiciar, a partir, né, desse momento, alternativas para que, se vier a segunda, terceira onda, né, ou se tivermos dificuldades com outras pandemias à frente, que estejamos melhor preparados, né, com respostas financeiras mais adequadas. É lógico que sempre sobra o luto a gente não consegue efetivamente resolver, mas certamente, se ampararmos financeiramente essas famílias, elas terão muito mais condições de dar sequência na sua vida e certamente proteger melhor as suas famílias, né? É muito interessante o processo que nós temos hoje nos seguros de previdência. Agora, nos últimos 4 meses, a gente percebeu uma procura muito maior, apesar de ter havido mais resgates do que aportes, uma procura muito maior de pessoas menores de idade pelo seguro de previdência, o que nos traz uma informação de que as pessoas estão bastante preocupadas, as mais jovens, em ter uma forma de se proteger, seja porque as reformas da Previdência passaram no ano passado e certamente haverá maior dificuldade com relação a aposentadorias, seja porque nós estamos com um crescimento vegetativo menor, seja porque as pessoas estão com uma esperança de vida maior e certamente o sistema público deve ser colocado em xeque nos próximos anos novamente. Certamente, as aposentadorias terão que ser reduzidas ainda mais nos próximos anos. Até 2100 teremos muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens no Brasil. As estimativas é de ter 60% da população envelhecida até 2100. Em 2030, a pirâmide já muda. Então, há uma necessidade muito grande de sensibilizar esses 80 milhões de pessoas que hoje estão na faixa etária de 0 a 30 anos, de que certamente, se hoje já está difícil a previdência pública, mais à frente o governo vai ter
bastante dificuldade em honrar esse sistema. Então, a Previdência Complementar, mais do que nunca, ela ou o VGBL, né? Mais do que nunca, ele é um instrumento necessário, né? E uma resposta da indústria de seguros e previdência para essa nova, né, situação mundial com relação à aposentadoria. O Vida, eu acho que nós poderíamos ainda desenvolvê-lo de uma forma muito mais direta. Nós poderíamos aproveitar hoje a digitalização que está havendo de todas as atividades de seguros e das modalidades de seguros e construir um Vida totalmente comercializável, né? Como um meio, como um seguro por meio de fintech, de insurtechs, vamos chamar assim, né? De empresas de tecnologia de seguros, aproveitando o recurso da assinatura eletrônica. Hoje, no seguro de vida, a gente tem muita dificuldade de massificá-lo, principalmente pela necessidade de formalização jurídica dos contratos ainda físicos e com assinaturas físicas. Com a introdução das assinaturas eletrônicas, eu acho que o seguro de vida ele pode caminhar para um produto eletrônico com qualidade, com acompanhamento dos órgãos fiscalizadores, da SUSEP, e atingir um nível da população bem maior. Então, eu acho que é o momento da indústria de seguros pensar um pouco na popularização do seguro de vida. É lógico, com toda a segurança e com toda a garantia que os produtos comercializados realmente vão atender às necessidades dos segurados, mas que seja um seguro que passe a dar um conforto também para essas classes C, D e E, que hoje só 5% das pessoas que compõem essa classe acabam sendo, de alguma forma, atingidas pela indústria de seguros. Outro ponto que eu acho importante e que a gente tem visto pouca atuação, né, é que percebemos que a pandemia não ocorreu em 1, 2 ou 3 países. A pandemia, na realidade, está afetando o mundo. E a indústria de seguros, principalmente seguro viagem, ela sempre foi, e que tem o Vida embutido dentro dela, sempre foi, de alguma forma, negligenciada, né? Então, certamente, esse produto também ele pode ser oferecido com novos, né, conceitos e com novas coberturas, de tal forma que as pessoas que se encontram em outros países possam, em momentos difíceis como esse, ter o atendimento médico, o atendimento hospitalar, ou na eventualidade da fatalidade maior de vir a falecer, ter todas as coberturas para quem estiver com eles, enfim, e de translado, enfim, de atendimento médico no outro país. Para vocês terem uma ideia, esse seguro teve uma queda agora em abril de 66%. É lógico que nós estamos tendo menos viagens, mas ainda assim é muito pouco perante a movimentação que a gente tem hoje de pessoas circulando, ainda que com restrição no país ou internacionalmente. Então, é um produto que também entendo que deve ser, né, ampliado. Eu acho que devemos fazer campanhas de divulgação da importância desse seguro e propiciar coberturas que sejam mais baratas, né, e que atendam melhor toda essa população que vai precisar viajar e certamente vai ficar exposta, né? As pandemias, elas costumam demorar muito mais tempo do que se imagina. Fazendo alguns estudos com relação à gripe espanhola, os efeitos da gripe espanhola não foram de 1 ou 2 anos, foram de 15 anos, e certamente a gente vai ter que conviver com esse problema por um período, talvez não de 15 anos, mas de 2, 3 anos até que se acomode toda a estrutura médica e que se acomode
as soluções que virão por meio de vacinas e medicamentos. Então, a indústria de seguros, não só vida e previdência, mas saúde e os demais ramos, certamente terão que desenvolver novos produtos, né, e novas oportunidades para o mercado segurador. Então, apesar de toda essa crise, de toda essa redução da economia mundial e da economia nacional, eu vejo várias oportunidades da indústria de seguros se mostrar, apresentar soluções e fazer o negócio crescer para o benefício de todos, né? A gente percebe que no Brasil ainda há muito, né, a se desenvolver. Um estudo da Fundação MAPFRE, da Espanha, que é uma fundação que eu acompanho bastante, ela analisa a possibilidade de crescimento, né, nos mais diversos países, e o seguro de forma geral e a previdência no Brasil, no ranking que eles construíram, encontra-se em 8º. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil é o 8º país com mais potencialidade de se comercializar seguros de forma geral e vida e previdência com bastante foco. Certamente nós teremos aí um mercado promissor, né, assim que a economia retomar, ou mesmo, né, nesse momento de crise. Com relação ao Vida, também hoje me chegaram algumas estatísticas de que a procura pelo Vida, já nesse momento de pandemia, de março e abril, cresceu 150%. Então, é um fenômeno imediato. É lógico que nós não temos produtos para atender toda a demanda. Esse é um outro ponto, né? A indústria de seguros tem que criar esses produtos para C, D e E, mas a gente percebe que já é uma reação diferente daquilo que se tinha em relação ao seguro de vida. Muitas pessoas viam o seguro de vida como algo que eu pago e não tenho retorno para mim, tenho retorno para terceiros. O segundo ponto negativo que se tinha com relação ao seguro de vida era imaginar que o seguro de vida é um produto muito caro e quanto mais eu me aproximo, né, da morte, mais o produto encarecia. E o terceiro ponto, que também era bastante crítico com relação ao seguro de vida, era a idade máxima para se contratar o seguro de vida, que eram 65 anos. Então, com uma expectativa de vida, né, acima de 70 anos, 75 anos, não poder comprar o seguro de vida após 65 anos também fazia com que muitas pessoas desistissem do produto. Então, nós temos aí uma série de possibilidades de desenvolvimento de produtos, temos uma série de necessidades do mercado segurador de vida e de previdência, e o que nós vemos ainda é uma concentração muito grande e uma quantidade de modalidades de propostas e de produtos que não suprem a necessidade, né, desses potenciais clientes ou mesmo dos clientes que já existem. Falando um pouco do mercado brasileiro, nós temos aí uma concentração de 93% dos seguros de vida e previdência nas mãos de 5 seguradoras, né? O que faz com que haja uma concentração muito grande, como ocorre também no sistema financeiro, e uma pouca procura de se desenvolver produtos alternativos para outras categorias. Então, apesar de ser um mercado ainda bastante promissor, os volumes alcançados, centrados ou centralizados nessas 5, permite que essas 5 obtenham os resultados talvez desejados e faz com que elas não procurem, né, ou busquem alternativas para esses outros mercados. Então, mesmo aquelas seguradoras ou empresas de previdência privada menores, né, nesse ambiente novo, onde a procura vai estar mais acentuada, há um espaço bastante grande para se crescer com a criação de produtos, principalmente para
para a classe C, D e E. Então, eu tenho uma boa expectativa com relação ao crescimento da indústria de seguros nesse novo momento. Eu acho que só depende da indústria de seguros desenvolver e entender o que esses novos clientes efetivamente desejam, né? Há uma necessidade de termos mais profissionais qualificados para desenvolver esse mercado segurador, tanto nas seguradoras quanto nas corretoras de seguros ou nos agentes, né, de educação, divulgando melhor o que é o seguro, o que é uma previdência privada e quais os benefícios ou, né, proteções que esses seguros e essas previdências podem oferecer, e dinamizar o mercado para que a gente construa um sistema que possa proteger melhor todos esses participantes. Então, eu acho que são grandes as oportunidades que temos aí para o futuro, né? Eu acho que podemos abrir para perguntas, Paulo? Podemos, professor. Bom, parabéns pela sua explanação e por compartilhar todas essas informações de tão, né, relevantes e atuais conosco. Nos deu uma visão, ao mesmo tempo, abrangente, detalhada, né, desse cenário que estamos vivendo, e principalmente por uma perspectiva aí que nos trouxe positiva, nos mostrando caminhos e alternativas. A sua exposição foi tão boa que, como resultado, temos ótimas perguntas e proposições. Podemos ir a elas, então? Podemos. Primeira é o seguinte: hoje o mercado de previdência privada está concentrado em 5 grandes empresas. A desconcentração poderia permitir ampliação do mercado? Desculpa, Paulo, falhou aqui um pouco o som. Você pode repetir a pergunta? Claro. Hoje, o mercado de previdência privada está concentrado em 5 grandes empresas. A desconcentração desse mercado poderia permitir uma ampliação dele? Eu entendo que sim, né? A concentração, a gente percebe tanto no mercado financeiro como segurador, ela causa um certo comodismo dos agentes, né? Nos últimos anos, a gente não tem visto uma dedicação muito grande em desenvolvimento de novos produtos, principalmente do microseguro ou de planos de previdência para categorias C, D e E, como nós falamos. Então, a concorrência, no meu ponto de vista, ela é sempre bem-vinda, porque ela força aquelas empresas que estão numa situação incômoda a se repensarem, né, e a agirem de forma proativa. Então, certamente, a descentralização ela permitiria que o mercado se questionasse, que o mercado viesse a oferecer novas propostas ou soluções de seguros e previdência, e o ambiente certamente melhoraria bastante. Entendi, obrigado. Tem uma outra aqui, que é o seguinte: os fundos de previdência complementar precisam de uma melhor governança? Os fundos de previdência complementar abertos quanto os fechados, num passado não muito remoto, nós percebemos que tiveram bastante dificuldade na gestão dos seus fundos, na gestão das próprias reservas desses fundos, né? Então, há uma necessidade de se melhorar, sim, a governança. Talvez a gente ter aí Chinese Wall, né? Uma muralha da China, uma divisão daquilo que é a gestão do fundo e quem são os patrocinadores dos fundos. Isso no caso das previdências fechadas. As abertas, apesar de todos os grandes conglomerados financeiros dizerem que tem o Chinese Wall, né? A gente sabe que a gestão dos fundos muitas vezes ficam em empresas ligadas a esses grandes conglomerados e certamente também pode haver algum problema de gestão e governança desses fundos. Então,
Eu acho que a indústria já evoluiu bastante. Nós tivemos a Lei 13.303, que trata de governança em empresas públicas de economia mista, melhorando um pouco a governança dessas instituições. Evoluímos também na governança dos fundos de pensão de forma geral, mas ainda há muita interferência do patrocinador na gestão desses fundos. A gente precisa evoluir, sim, no processo de governança, tanto da pública quanto das empresas privadas de previdência complementar. Ok, obrigado. Quais seriam alguns caminhos para ampliar a base de segurados de vida? Eu acho que um caminho bastante positivo, primeiro seria a SUSEP desenvolver um produto, né, ou uma legislação que permitisse a criação de um produto, um microseguro, que fosse vendido de uma forma bem simples, básica, né, e que atingisse as necessidades de cobertura dessas classes C, D e E. Né? A gente teve vários estudos nos últimos 5 anos, 6 anos, com relação a microseguros, mas isso não evoluiu como se esperava. Eu acho que o momento é bastante propício para que se reveja toda a conceituação e legislação do microseguro, as formas de comercialização, né? A forma de atuação, inclusive dos intermediários, dos corretores de seguros, para que a gente consiga alcançar essas categorias da população que tem menos renda, mas que são as mais afetadas, né? Em momentos como esses que nós estamos vivenciando agora. Seja pela pandemia, que não permite que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que temos muitos autônomos, continuem tendo renda, seja porque uma quantidade de pessoas bastante grande tem perdido a vida com a doença, seja porque o Estado não tem condições de suportar, né, ou amparar essas pessoas por muito tempo. Então, o custo fiscal é muito grande disso e certamente seria necessário, seria muito útil a gente ter um seguro de vida como uma proposta para isso. Uma outra questão que tem que ser bastante ponderada com relação ao seguro de vida são as exclusões, né? As exclusões de cobertura. Certamente a gente tem que criar produtos que, num momento como este, não sejam negadas as coberturas em decorrência das exclusões. O seguro de vida também no Brasil, ele sempre foi, de alguma forma, visto de uma forma negativa, porque se tinha uma visão de que ele não cobria nada. No momento que você fosse precisar dele, as exclusões ou as coberturas excluídas seriam usadas para negar a indenização. O que não é uma verdade, né? A gente tem estatísticas aí dizendo que 96% dos sinistros ocorridos, né, são cobertos. São poucos os sinistros que não são cobertos no seguro de vida. Mas há sim recusas e o mercado tem uma visão aí negativa com relação a isso. Então precisamos, na minha visão, sim, desenvolver uma educação securitária. Eu acho que esse nome não é o mais adequado, porque é um nome que pouca gente tem conhecimento. Eu acho que a gente tem que falar em seguro mesmo, né? Que é um nome mais popular, e fazer com que as pessoas entendam o que é essa educação de seguro, o que é o seguro. O seguro não é algo que eu compro para usar, né? A maioria das pessoas também tem uma ideia errada de que se eu comprei, eu tenho que usar, e o objetivo não é usar, né? Eu acho que o único seguro que efetivamente as pessoas não querem usar é o seguro de vida, mas aí não querem comprar porque também não serão as pessoas que usam ou que gozam do benefício lá na frente. Mas a gente tem que mudar muito a educação de seguros, a educação securitária aqui no país, para que a indústria cresça. É algo ainda muito pouco divulgado, as pessoas não têm noção do que é o seguro e entendem de forma bastante errônea, né? Não conhecem o que é o mutualismo, não entendem o que é essa indústria onde as pessoas se juntam para efetivamente cobrir riscos de uma parte dessas pessoas e não de todas as pessoas, né?
Paulo, nós temos uma lição de casa, né, professor? Às vezes esses termos técnicos não aproximam, né? De repente afastam essas pessoas, né? Já houve estudos da SUSEP para que se tentasse usar, né, uma linguagem mais simples, menos técnica, que fosse mais acessível, né, à população em geral. Mas não foi adiante e eu acho que é um limitador. As apólices ainda são muito complexas, a linguagem é muito difícil de se entender. Continuamos usando letras pequenas para escrever, né, os contratos, e também a população não está acostumada a ler o que efetivamente está comprando. Por outro lado, nós temos uma dificuldade dos intermediários, os corretores de seguros, que também precisam se aperfeiçoar para fazer consultoria de seguros, entender o que o segurado precisa e comercializar o que o segurado precisa. Nós estamos hoje com uma população muito diferente, que requer produtos diferentes, coberturas diferentes, e para se atender efetivamente esse segurado, eu preciso ter profissionais que conheçam o produto, que conheçam o seguro e ofereçam aquilo que efetivamente o cliente deseja ou precisa como cobertura. Então, eu acho que nós temos aí uma lição de casa bastante grande a ser feita antes, né, de ampliar essa base de segurados. Isso é importante para que o seguro lá na frente não seja visto como algo negativo. Obrigado. Tem uma pergunta aí agora na área de previdência complementar. Quais seriam os caminhos para ampliar essa abrangência dos planos de previdência complementar? Hoje, 10% da população? Dependendo da estatística que pegamos, está em torno de 10%, 15%. Né? Eu acho que a comercialização ela tem que mudar. Hoje, boa parte dos planos de previdência privada complementar são consumidos por empresas que oferecem isso aos seus funcionários, né? O que mostra que ainda há um pouco conhecimento das pessoas, de forma em geral, com relação ao que é uma previdência complementar, ainda que nós tenhamos aí um país que tem um volume de pessoas que trabalham como autônomos ou profissionais liberais bastante grande. Então, eu acho que, para ampliar, nós teríamos que divulgar para esses outros nichos de mercado a importância da previdência complementar, né? O que vai acontecer lá na frente, caso essa pessoa não tenha essa previdência complementar, e construir produtos que efetivamente gerem, né, fundos suficientes para complementar essa aposentadoria lá na frente. Nós temos também um problema da indústria de previdência que colocam taxas administrativas hoje que certamente lá na frente gerarão fundos menores do que se a pessoa não tivesse contribuído. Então, há uma necessidade de criar produtos que realmente sejam bons para quem está comercializando esse produto e também sejam bons para os usuários. Então, eu acho que os órgãos fiscalizadores têm um papel também importante no monitoramento dessa indústria, tem o dever de fazer com que esses produtos que estão sendo comercializados lá na frente atinjam seu objetivo, principalmente para essa categoria C, D e E, que tem pouco acesso à informação, com relação a seguros conhecem muito pouco e que podem eventualmente cair aí em situações desagradáveis, né? A gente já viu isso acontecer em outros países, inclusive com a privatização da previdência pública para a privada, né? Que sofreram agora, no momento de pagamento das aposentadorias, onde a população ficou insatisfeita porque os fundos gerados não foram suficientes para gerar uma aposentadoria do tamanho que seria necessário para que a pessoa tivesse uma condição de vida muito próxima daquilo que ela tinha na ativa, né? Então, esse é um outro ponto que nós temos que observar. Nós temos que construir uma indústria securitária e uma indústria previdenciária que seja
efetivamente boa para todas as partes. Boa para quem comercializa, boa para quem também consome, né, esses produtos. É um jogo de ganha, ganha, ganha. Entendi. Professor, temos um pouco mais de 10 minutos e temos algumas outras questões bem interessantes. Vamos ver se a gente consegue responder a todas. O Márcio Batista, ele pergunta assim, quais os grandes riscos para o segmento da Previdência no cenário atual? Ele quer falar de riscos, não de oportunidades. Há um risco efetivo de, caso a epidemia se prolongue por muito tempo, né, esses recursos sejam necessários pelas pessoas que possuem esses planos, né, a serem resgatados para cumprir as suas obrigações imediatas. Então, nós temos já nesses últimos 2 meses, né, o volume de prêmios em relação aos resgates, os resgates foram maiores. O outro ponto que nós temos é o desafio da gestão dos fundos que foram, ou que compõem as reservas, né, não gerarem a remuneração adequada para gerar o fundo lá na frente que seja necessário para cumprir ou honrar essas previdências. Então, nós estamos numa economia recessiva, mas antes da recessão já tínhamos na Europa, por exemplo, países com juros negativos, a Alemanha é um exemplo disso, onde fazer com que os recursos rendam para gerar os fundos necessários lá na frente se torna um desafio muito grande. Então, um ponto que nós temos que passar a gerir com mais cuidado é a questão da própria gestão dos fundos. Eu entendo que a redução de juros ela está sendo muito motivada por essa recessão, essa redução da economia de forma geral, mas a tendência é que nós nos igualemos às taxas de juros mundiais. Não faz sentido mais voltarmos a taxas de juros de 14%, 10%, 9%, como nós tínhamos há 2, 3 anos atrás, né? E certamente essa indústria vai ser exigida a ter uma gestão financeira muito mais profissional e mais adequada para gerar esses fundos. O outro desafio é que nós temos vários produtos com taxas de administração de 1,5% e que vão levar todo o rendimento desses fundos, em alguns casos gerando até provisões matemáticas aí negativas, né? Ou valores negativos lá na frente. Quer dizer, o que você contribuiu, lá na frente, se somar, vai ser menor, num linguajar bem simples, né, para que todos nos entendam. Fique claro, né? Os valores das contribuições, se a gente somar daqui a 10, 15 anos e for lá resgatar, a gente tem um valor menor do que o que nós contribuímos nominalmente, né, do que o valor que colocou. Então, há uma necessidade de readequação dos produtos à realidade financeira e econômica do país e do mundo em geral. Obrigado. A Eliana Ronion está aqui conosco, um abraço para a Eliane. Como o ambiente regulatório no Brasil limita ou ajuda o crescimento do mercado de seguros, sobretudo nas classes C, D e E? É uma boa pergunta, Eliane. Nós temos tentado fazer com que a legislação seja simplificada, né? Eu falo nós porque tenho colaborado diretamente ou indiretamente já há mais de 30 anos com a área de seguros, seja participando de comissões e eventos da SUSEP, seja como membro da Agência Nacional de Saúde com relação à parte de governança, enfim. A gente tem tentado remodelar e modernizar a legislação e a indústria de seguros para que se alcance essas classes C, D e E com produtos que sejam de qualidade, a preços justos e que permitam, né, uma ampliação dessa base de segurados. Agora, é muito difícil, né, você fazer isso sem desenvolver também o consumidor para entender o que é um seguro.
ainda temos muita dificuldade em vários ramos do seguro com relação a fraudes. Elas são muito presentes, o que encarece o seguro, né? Nós temos ainda uma indústria do seguro focada nas classes A e B, e eu acho que o que precisamos são novos players de seguros focados na classe C, D e E. Eu gosto muito de citar, não da área de vida e previdência, mas da área de saúde, uma empresa, não vou dizer o nome para não fazer propaganda da empresa, mas uma empresa que se dedicou a oferecer planos de saúde para pessoas que tenham acima de 60 anos, né? E que a gente tem visto ter um sucesso razoável aqui em São Paulo, e trabalhando num nicho de mercado que as demais operadoras de plano de saúde não tinham interesse ou achavam que era muito arriscado trabalhar. Então, certamente, há uma necessidade que tanto a academia quanto os órgãos fiscalizadores e a população em geral colabore para que a gente encontre caminhos e soluções para oferecer proteção também para essas classes C, D e E, que são as mais afetadas em momentos como esses que nós estamos vivendo, né? Os primeiros a serem afetados são essas classes C, D e E. Então, aderente ao que o senhor está falando agora, a Thaís Souza, ela até pergunta, como é que fica o seguro-saúde nesse cenário? O senhor gostaria de complementar mais alguma coisa? A gente pode dizer que é um momento delicado para as operadoras de plano de saúde e para as seguradoras de saúde, né? Esse ramo do seguro ou, né, das operadoras de saúde sempre foi um ramo delicado, seja pela sinistralidade, seja pela proximidade, né, que se tem com a vida, e boa parte dos problemas que esses planos acabaram tendo foi justamente o custo, né, de operação. Custo de operação, sinistralidade indevida, né, e, efetivamente, a judicialização, por fim. Então, é um enfrentamento bastante delicado. Nós temos já no Congresso algumas medidas ou algumas normas, né, sendo criadas e votadas para que haja cobertura de 100% de tudo aquilo que for decorrente da pandemia, e certamente isso pode trazer alguns transtornos aí se a pandemia perdurar ou se nós tivermos uma segunda ou terceira onda. Então, esse ramo específico eu acho que está num momento bastante delicado, já vinha com uma série de resultados difíceis no passado, seja porque a legislação passou a ficar bastante rígida, seja porque a judicialização passou a ser o caminho para que todos tivessem a cobertura, seja porque as fraudes eram grandes, seja porque efetivamente as pessoas estão envelhecendo e adoecendo mais. Professor, temos só uns 2 minutinhos, eu acho que dá tempo de fazer uma última pergunta, pode ser? Pode ser, pode ser. Do professor Antônio Camano, está aqui conosco. Ele pergunta se não está na hora de aproveitar este momento e lançar microseguros. Boa noite, Camano. Esse é o nosso desafio, né? Eu entendo, sim, que não só está na hora, é um momento bastante propício para que nós lancemos esse produto, os microseguros, de forma geral, né? Eu acho que tem que ter microprevidências também. As pequenas previdências ou valores pequenos de previdência não têm chamado a atenção dos players, a não ser de menores de idade, porque a poupança vai se constituir por um bom tempo, mas eu acho que nós temos que ter alternativas de previdência também para pessoas de faixas etárias mais elevadas, 40, 50 anos, e que têm uma fonte de renda menor, né? Eu acho que nós temos que criar alternativas que possibilitem que todas, né, as classes sociais possam consumir seguros, seja por microseguros, seja por
por seguros que atendam com outras coberturas, né, em outros níveis. Mas você tem razão, eu acho que já passou da hora de criarmos os microseguros. Professor Moraes, nosso horário chegou ao fim, né? O papo estava muito gostoso. O senhor gostaria de fazer algum comentário final? Eu gostaria, assim, a indústria de seguros, ela sempre veio como uma resposta para mitigar ou minimizar, né, as fatalidades ou as perdas que as pessoas vinham a ter. O seguro já tem mais de 300 anos, nessa modalidade que nós temos configurada hoje, e certamente nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, o seguro foi uma proposta, uma solução para mitigar todas as perdas que essas pessoas têm. É lógico que o luto sempre fica, mas é muito importante que as pessoas que estão vivenciando esse luto tenham condições de dar continuidade nas suas vidas, né, e que nós possamos ter um ambiente econômico e financeiro menos abalado. Então, eu convido a todos, né, os nossos ouvintes, sejam da área de seguros ou não, que nos ajudem a desenvolver, né, a cultura do seguro no país. Eu acho que é um momento de refletirmos sobre isso e, certamente, se nós conseguirmos aumentar a base de pessoas que consomem seguro, certamente o país vai estar melhor amparado, né, em momentos como esse. Torcemos para que não aconteça novamente, né, mas historicamente a gente sabe que esses eventos ocorrem. E esperamos que consigamos sair, né, rapidamente dessa situação. Então, convido a todos que nos ajudem a desenvolver a indústria de seguros para termos um país melhor e uma economia melhor. Seria isso, Paulo. Obrigado, professor. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão de Seguros Previdência Covid-19, Desafios Empresariais. Agradecemos novamente o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado mais uma vez ao professor José Luiz Munhoz pela sua disponibilidade em conversar conosco e compartilhar um tema tão atual neste webinar. Agradecemos também a toda a equipe que fez de apoio, né, da FIAPROCED, que fez que tudo desse certo e possibilitou a realização deste evento. E na próxima quarta-feira, convidamos a todos a um novo webinar tratando do seguinte tema: Pensamento Estratégico em Contexto de Crise, com o professor Edson Barbeiro. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, esse webinar estará disponível no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço.